Amigos do Pensar Piauí, vamos conversar agora com o jornalista Breno Altman. Breno é o editor do site Opera Mundi. Aqui ao final da matéria, vou deixar aqui os links de acesso ao Opera Mundi. Breno, muito obrigado por sua participação aqui no Pensar Piauí e a gente comungar aqui dos seus conhecimentos. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui no Pensar Piauí conversando contigo. Bom, então eu quero começar fazendo uma pergunta que para mim ela é meio que recorrente aqui aos meus convidados. Eu costumo perguntar: que Brasil teremos depois desta pandemia, Breno? Um Brasil muito machucado, tanto do ponto de vista da saúde pública, quanto do ponto de vista da ordem econômica, social e política. O efeito que o coronavírus e a doença atrelada a esse vírus, que é a Covid-19, o efeito que provocará no país será destruição da economia. Nós vamos viver talvez a mais grave recessão da nossa história, que pode passar dos 5% ou 6% no ano de 2020, provavelmente com repercussão sobre 2021 e 2022. Nós vamos viver um país com feridas sociais ainda mais profundas por conta do desemprego, da ampliação da miséria, da pobreza, das desigualdades, e nós vamos viver um país que estará destroçado politicamente. É um processo que vem desde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016, percorreu toda a criminalização ao Partido dos Trabalhadores, ao ex-presidente Lula, atravessou a eleição de Jair Bolsonaro, e esse desmonte político do país, o desmonte das instituições da Constituição de 88, será completado com essa situação provocada pelo coronavírus. E teremos, evidentemente, um balanço na saúde pública muito dramático, que só não será pior porque não houve tempo para os neoliberais destruírem o sistema público, privatizarem o sistema público, porque aí nós estaríamos numa situação ainda pior do que o drama que nós já começamos a atravessar. É um país, portanto, a ser reconstruído. Olhando para trás, um quadro muito ruim. Olhando para frente, em que pese o custo humano e material gigantesco, uma oportunidade de construir um novo rumo para o desenvolvimento nacional. Muito bem. Você tem falado no Opera Mundi, em outras situações, como você tem cunhado a expressão economias planificadas, onde a atuação do Estado ela é muito forte. Por que nesses países, Breno, o combate ao coronavírus tem surtido melhor resultado? Comente esse fato. Olha, eu acho que por 3 razões fundamentais. As economias planificadas hoje são amplamente vitoriosas contra o coronavírus se comparadas com as economias sob governos neoliberais, com as economias puras de mercado. Dá um exemplo aí para a gente que países são de economia planificada. Fundamentalmente a China, o Vietnã, Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, e também, ainda que seja uma situação mais mista, também nós podemos nos referir à situação da Rússia, da Bielorrússia e de alguns outros países que vêm da antiga União Soviética. Ok, então continua o teu raciocínio. O elemento fundamental é o peso do Estado na economia e na sociedade. Nessas economias, o Estado não apenas é o regulador da economia, como ocorre em todos os países, mas é também um planificador da economia. Ele controla, direto ou indiretamente, os principais meios de produção e distribuição, além de possuir instrumentos através de serviços públicos que permitem a universalização da atuação estatal no caso da saúde pública. Esses estados planificados, eles podem, com muita rapidez, tanto do ponto de vista organizativo quanto do ponto de vista econômico, intervir em situações pandêmicas como a que a gente está vivendo com o coronavírus. O exemplo
mais importante em termos de amplitude é a China, como a China enfrentou o coronavírus depois de algumas semanas de confusão, de hesitação. A China imediatamente pôde organizar sua sociedade e sua economia para enfrentar o coronavírus e restringiu muito os efeitos maléficos desse vírus. A China decretou imediatamente uma situação de confinamento em Wuhan, que foi a cidade que funcionou como principal polo da disseminação do vírus, adotou medidas econômicas e sociais que garantiram o funcionamento deste confinamento, garantia de salários, garantia de abastecimento de luz, água, gás, internet, garantia de crédito para as micro e pequenas empresas, recursos fundamentais para as pessoas poderem se alimentar. Ou seja, ela dirigiu todos os recursos do Estado, tanto do ponto de vista de saúde pública, quanto do ponto de vista econômico e social, para garantir essa estratégia de combate ao coronavírus. Construiu o hospital em tempos recordes, pôde, enfim, direcionar todos os principais instrumentos, todas as principais fontes financeiras e sanitárias para o objetivo da guerra contra o coronavírus. Isso também é verdadeiro no caso do Vietnã, é verdadeiro no caso da Coreia do Norte, é verdadeiro no caso de Cuba e Venezuela, ainda que esses países todos, com exceção da China, estejam submetidos a um brutal bloqueio econômico por parte dos Estados Unidos e dos demais estados capitalistas. Apesar da escassez de recursos, esses países dão um exemplo de como as economias planificadas são muito mais poderosas para enfrentar crises sistêmicas do que as economias puras de mercado. As economias de mercado, em países cujos governos são neoliberais, elas estão subordinadas fundamentalmente aos grandes interesses capitalistas. Esses interesses capitalistas colidem e colidiram, especialmente no início do processo contra o coronavírus, colidiram com políticas de interesse público. Os grandes bancos, por exemplo, não queriam saber de confinamento no início, porque confinamento significaria dinheiro público para poder sustentar o confinamento. Esse dinheiro público significaria ampliação dos gastos fiscais. E a ampliação dos gastos fiscais significaria para os bancos temor de não receber os títulos da dívida, que são o principal papel da acumulação financeira pelo mundo afora. Então, os interesses capitalistas, nesse e em outros exemplos que poderíamos citar, colidiam com políticas públicas preventivas, rigorosas de enfrentamento do coronavírus. Demorou semanas para que os governos neoliberais adotassem medidas que, se tivessem sido adotadas antes, a tragédia seria menor. Bem, você se referiu há pouco aos bancos, então eu queria tratar desse tema com você, mas queria tratar desse tema já com um outro, do qual você conhece bastante também, que é a comunicação. A gente viu, notou no Jornal Nacional de ontem, dia 14, uma mudança na linha editorial, onde eles exibiram, durante uma das partes do telejornal, uma matéria muito grande sobre a atuação do Itaú, do Bradesco e do Santander, que anunciaram aí um baixar de guarda da concorrência e uma atuação conjunta aí do bem comum, entre aspas, aí, esse bem comum anunciado por eles. Bem comum dos bancos, né? Aí, então, parece que agora a panaceia para resolver os problemas é o ramo da filantropia. Você disse aí que o mercado, que os países mais ligados ao mercado perderam muito tempo, né, e não estão sabendo responder. E me parece que a Globo também demorou um pouquinho, mas agora achou um eixo aí e já anunciou para hoje que vão ter mais matérias mostrando esses processos de filantropia. Enfim, comunicação, sistema bancário e esse Brasil que eu te perguntava que nós vamos ter depois da pandemia. Como é que fica tudo isso? Olha, se nós tivéssemos alcançado já um outro patamar civilizatório, os acionistas principais, os dirigentes dos bancos privados brasileiros tinham que estar presos. Presos. Porque os bancos estão ganhando tubos de dinheiro com a crise do coronavírus. Por que eles estão ganhando tubos de dinheiro? Porque o governo liberou uma série de recursos e os colocou à disposição do sistema bancário. O governo, por exemplo, liberou
os depósitos, parte dos depósitos compulsórios, que é um recurso que os bancos colocam no Banco Central, com rendimento relativamente baixo, para poder sustentar qualquer tipo de crise sistêmica do sistema financeiro. Essa taxa de depósito compulsório, que é o dinheiro, todo o dinheiro que entra nos bancos, até há um mês atrás, 25% desses recursos deveriam ficar no Banco Central, não podiam ser utilizados pelos bancos em operações de crédito. O governo derrubou isso para 17%, colocando só nessa tacada quase 70 bilhões de reais à disposição dos bancos para operações de crédito. O Banco Central fez várias operações desse tipo. No total, está disponível para os bancos brasileiros cerca de 1,2 trilhão de reais de novos recursos. E lembremos que o sistema financeiro brasileiro é dos mais oligopolizados do mundo. 5 bancos controlam 84% do sistema de crédito no Brasil, sendo que 3 bancos são privados, Itaú, Bradesco e Santander, 2 nacionais e um internacional de origem espanhola. Os 2 bancos públicos são o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que têm sido bastante desidratados pelos governos neoliberais que sucederam a derrubada do governo de Dilma Rousseff. Os bancos pegam esses recursos e, ao invés de emprestar esses recursos ou de alocá-los nas finalidades para as quais essas liberações foram aprovadas, inclusive pelo Congresso Nacional, eles emprestam esse dinheiro apenas para as grandes empresas, empresas com as quais eles têm certeza de pagamento. Aumentaram os juros alegando que, como subiu a inadimplência do sistema, eles têm que elevar a taxa de juros para poder manter sua lucratividade. Os bancos também receberam um outro maná, um outro presente do governo federal, que é a possibilidade do Banco Central recomprar sem limite as chamadas carteiras podres dos bancos, ou seja, aqueles títulos que os bancos têm como crédito, mas que os devedores não honram, afetando os balanços dos bancos. O Banco Central abriu a possibilidade de comprar essas carteiras de tal maneira que os balanços dos bancos ficam limpos dessas dívidas de difícil realização, de difícil recebimento. Então, os bancos aumentaram os juros, tem mais recursos para emprestar para as grandes empresas, esse dinheiro não chega na ponta, os bancos socializam o seu risco de prejuízo para as mãos do povo, através do Banco Central, e isso permite aos bancos elevar muito a sua lucratividade em plena crise do coronavírus. Os bancos são predadores da crise do coronavírus. É tão grave a situação, mas é tão grave que o próprio Conselho Monetário Nacional, que é a instância, a instituição que regula as regras do sistema financeiro, o próprio Conselho Monetário Nacional, o CMN, proibiu, nesse ano de 2020, enquanto estiverem vigentes essas liberações de recursos, proibiu a distribuição de dividendos e o aumento de salário dos executivos dos bancos. É tão escandaloso o favorecimento aos bancos por parte do governo Jair Bolsonaro, mas é tão escandaloso que eles resolveram fazer uma gigantesca operação de marketing, que é essa pilantropia. O Itaú pegou 1 bilhão de reais. Lembremos que 1 bilhão de reais é menos de 5% do lucro do Itaú do ano passado. Menos de 5%. E doou para uma fundação do próprio Banco Itaú. Não doou para o SUS. Doou para uma fundação do próprio Banco Itaú para fazer convênios com hospitais privados, também com a rede pública, mas sempre a bel prazer, por livre arbítrio, de uma própria fundação do banco. Mais do que isso, essa operação de doação do banco para a fundação ainda vai receber uma prebenda fiscal, porque, como se trata de uma doação para fins sociais, ela terá isenção de impostos. Então, ou seja, já não é mais nem 1 milhão, né? Porque já ganhou aí. É uma operação de marketing safada, é uma operação para passar o pano na imagem dos bancos, para tentar desviar a atenção da opinião pública em relação à pilantropia, que é o que propicia o governo Jair Bolsonaro, criando as condições de ampliação do lucro bancário. É evidente que o que deveria ser feito é tudo o oposto. Os bancos deveriam pagar uma taxa especial para o fortalecimento do sistema de saúde, por exemplo, 20% ou 30% do seu lucro do ano passado,
A soma do lucro dos bancos do ano passado foi ao redor de 90 bilhões de reais. Eles deveriam ser onerados compulsoriamente, esses recursos deveriam ser destinados ao sistema público. Os bancos deveriam estar sob uma supervisão ultra rigorosa para que os recursos liberados pelo Banco Central cheguem na ponta, no trabalhador, na pequena empresa, na microempresa. Deveriam ser punidos no caso de não liberar recursos para esses setores. No limite, deveriam ser nacionalizados, deveriam ser colocados sob intervenção do Estado. Bem, você falou aí com força com relação à questão dos bancos, dizendo que os banqueiros, inclusive, deveriam estar presos. Mas eu vou insistir aqui no tema. Eles têm um grande parceiro, que é o Sistema Globo de televisão. Claro. Que o movimento de esquerda, inclusive, pedia para os governos de esquerda, os governos Lula e Dilma, para fazer a regulamentação da comunicação no Brasil. Queria que você dedicasse aí alguns minutinhos para falar da comunicação e esse papel da Rede Globo de limpar a barra dos bancos, porque você não vê a Rede Globo fazer uma matéria sequer pejorativa sobre os bancos. Não é nem pejorativa, é mostrar uma realidade que existe, que é essa que você bem acabou de dizer aí, onde eles estão sugando dinheiro que era para ir para o sistema público de saúde, de educação, enfim, das necessidades do povo brasileiro. Então, a Globo, não só ela, mas principalmente... Nós temos no Brasil dois grandes oligopólios. O oligopólio bancário e o oligopólio da comunicação. Sim. Da mesma maneira que 5 bancos controlam 84% do mercado financeiro do Brasil, 5 famílias controlam 78% da comunicação brasileira. A principal delas, a família Marinho, através da Rede Globo, do Sistema Globo de comunicação. A Globo e os bancos possuem uma aliança estrutural. Os bancos são, de um lado, estão entre os principais anunciantes dos veículos de propriedade do Grupo Globo, e os bancos também são fontes de crédito para esse mesmo grupo de comunicação. Portanto, há uma relação carnal entre a Globo e os bancos. A Globo é porta-voz dos interesses do mercado financeiro. E ela atua publicamente, ela atua em termos comunicacionais com este papel. Portanto, não é de se surpreender que a Globo tente, como você mesmo registrou, passar o pano para o sistema financeiro. Há um conluio entre os monopólios da comunicação e os monopólios bancários, um conluio para proteger os interesses do capital financeiro. Esse capital financeiro que opera de forma predadora em relação à saúde e à vida do povo brasileiro. Os bancos deveriam ser nacionalizados e o sistema de comunicação deveria estar sob severa regulamentação que quebrasse o oligopólio da comunicação, que democratizasse a propriedade dos meios de comunicação. São os dois grandes gargalos do país em termos de herança antidemocrática, o oligopólio financeiro e o oligopólio da comunicação. E eles estão irmanados nos seus interesses, que são interesses, evidentemente, opostos aos do povo brasileiro. Eu agora queria falar um pouquinho sobre política mais propriamente dita e te perguntar sobre as influências das Forças Armadas, mais especificamente do Exército Brasileiro, sobre o governo do Brasil. E resumiria essa pergunta no seguinte: é o general Braga Neto o presidente do Brasil? Olha, as Forças Armadas, em particular o Exército Brasileiro, desde o início do governo Bolsonaro, funcionam como o principal partido da base de sustentação de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, a partir de um certo momento, ainda na campanha eleitoral, se transformou no projeto político do Exército Brasileiro, do generalato que controla o Exército Brasileiro, que dirige o Exército Brasileiro. Se transformou no projeto político porque se consolidou nesse generalato duas conclusões. Se consolidaram duas conclusões. A primeira conclusão, de que o sistema político brasileiro, os partidos oriundos da nova República, da Constituição de 88, eram incapazes
de derrotar a esquerda e dar estabilidade a um projeto conservador no Brasil. E que, para haver esta reorganização da direita brasileira, para haver essa reorganização dos setores conservadores, de tal sorte que esses setores conservadores pudessem recuperar a direção do Estado e implantar o programa neoliberal, para que esta operação fosse feita, a única instituição possível, com autoridade para este papel, era o Exército Brasileiro, mais uma vez na nossa história. Desta vez, não através de um golpe clássico, como foi em 64, mas a partir de um projeto institucional, que foi a eleição de Jair Bolsonaro. Por trás de Jair Bolsonaro está o generalato, e eles não tentam nem esconder. Jamais um governo na história brasileira teve tantos militares em suas fileiras como o governo militar. Nem o governo militar. Generais da ativa, generais da reserva. Generais, almirantes e brigadeiros. Estou aqui falando dos oficiais de mais alto grau das três armas. Então, o Exército funciona no governo Bolsonaro como funcionou ao longo da história brasileira, como o partido fardado, como o partido armado do grande capital. Opera nessa situação. Há uma relação de confluência e tensão entre o Exército e Bolsonaro. Claro, porque Bolsonaro não é exatamente a flor mais bela do jardim que o Exército gostaria de ter nessa função. Bolsonaro é o cavalo que passou galopando e as Forças Armadas resolveram montar. Eles consideram, muitos os generais, consideram Bolsonaro tosco, despreparado, perigoso nas suas atitudes e tratam de domesticá-lo, como costuma fazer a arma da cavalaria, que já nem existe mais, com os cavalos indômitos, com aqueles cavalos mais rebeldes. Eles tratam de domesticar o Bolsonaro. E, nesse sentido, vários generais têm um papel, vamos assim, de tentar adestrar esse tosco e farsesco presidente da República. Um deles é o general Braga Neto. Agora, quem preside o país continua a ser Bolsonaro. Bolsonaro funciona como o pequeno César, como o pequeno Bonaparte, nesse sistema político de transição da democracia liberal da Constituição de 88, falida, corrupta, antidemocrática na sua essência, porque limita a participação popular, transição dessa democracia liberal para um Estado policial, que é um processo que está em curso desde a derrubada da presidenta Dilma Rousseff. Um Estado que formalmente preserva o funcionamento institucional, mas que por baixo e por trás desse funcionamento institucional, o que nós temos é um crescimento das forças repressivas, como a gente viu com a Operação Lava Jato, como a gente vê com atividades cada vez mais repressivas da polícia militar contra os movimentos sociais, como a gente vê em vários aspectos da vida política do país, no qual vai se consolidando um sistema repressivo, autoritário, de exceção, embora disfarçado de uma democracia liberal. Um pouco o modelo dessa gente é o modelo colombiano. O que se passou na Colômbia durante décadas? Vou dar um exemplo. O Partido Comunista Colombiano, desde os anos 50, é um partido que funciona na legalidade. Ele participa de eleições, ele tem registro, ele tem sedes. Formalmente, há liberdade partidária na Colômbia, ao ponto do Partido Comunista estar na legalidade. Só que apenas entre 1985 e 1991, o Partido Comunista Colombiano, que é um pequeno partido político, teve 5 mil militantes assassinados. Mais do que a ditadura chilena matou durante os 26 anos de governo, durante os 16 anos de governo do Pinochet. 5 mil militantes assassinados pelo próprio exército e pelas milícias paramilitares vinculadas às Forças Armadas, que faziam e fazem na Colômbia o serviço sujo que institucionalmente não pode ser feito pelas Forças Armadas. Portanto, uma fachada democrática e repressão, assassinato, violência do Estado na vida real. Esse é o modelo do bolsonarismo. Manter as aparências, até prefeito internacional, mas vir construindo um Estado policial. E o Exército Brasileiro, a maioria do generalato, a maioria dos almirantes, a maioria dos brigadeiros, é cúmplice desse projeto. E há uma relação de tensão entre o Bolsonaro e o generalato em certos momentos. Mas eles escolheram Bolsonaro como seu pequeno César. Bem, e agora a gente
caminhando aqui para o final da nossa entrevista, eu preciso perguntar para você, diante desse quadro que você pinta aí, como é que está a esquerda brasileira, que papel que ela desempenha, o que ela deveria fazer no seu pensamento? Lembrando, por exemplo, que o PT, o maior partido de esquerda do Brasil, se reuniu no último final de semana, decidiu pelo não fora Bolsonaro, mas alguns deputados rebeldes logo em seguida fizeram um documento exaltando fora Bolsonaro. Que esquerda que nós temos hoje, Breno Altman? Olha, nós temos uma esquerda hoje bastante atônita em relação ao cenário político que se montou. O país saiu da normalidade, o país saiu daquela trilha da Constituição de 88, no qual a esquerda brasileira foi treinada, se adaptou, que era aquele processo normal das democracias liberais. Eleição a cada 2 anos, quem ganha leva, quem perde faz oposição, aquelas regras clássicas da democracia liberal. Houve uma mudança de cenário no país a partir da derrubada da presidente Dilma Rousseff. Nós já não estamos mais em tempos de normalidade. Quem ganha não leva. A presidente Dilma foi derrubada depois de vencer as eleições, inventaram um suposto crime de responsabilidade e fraudaram o processo de impeachment. As eleições já não são mais limpas, porque o favorito das eleições de 2018 armou-se contra ele, estou aqui me referindo ao ex-presidente Lula, armou-se contra ele uma farsa judicial para impedir que ele participasse do processo eleitoral. E a esquerda ainda não conseguiu fazer um giro na sua estratégia para tempos que não são mais de normalidade. E isso gera muita confusão, uma certa paralisia, um certo comportamento de retaguarda, esperar ver como as coisas ficam para ir tomar decisões, uma certa lentidão, uma certa paralisia, como revelou o PT na sua última reunião do seu Diretório Nacional, a não estabelecer como uma clara perspectiva o fora Bolsonaro. É um cenário no qual a esquerda tem que estar de olhos abertos, porque esse conflito provocado ao redor do coronavírus permitiu um renascimento da direita tradicional, aquilo que a imprensa chama da centro-direita, de tal maneira que o tabuleiro, o centro do tabuleiro político do país, possa ser ocupado, e esse é o desejo dos meios de comunicação, esse é o desejo da burguesia brasileira, que o centro do tabuleiro venha a ser ocupado, esteja ocupado por um conflito entre a extrema-direita e a direita dita republicana, excluindo o protagonismo das forças de esquerda, protagonismo esse que vem sendo desempenhado desde o final dos anos 80, quando Lula foi candidato a presidente da República pela primeira vez. A esquerda tem que recuperar protagonismo, apresentar claramente um outro projeto de país, apresentar um programa de emergência que mostre um outro caminho de desenvolvimento e, acima de tudo, construir uma alternativa política ao país. Dizer com muita clareza que só é possível enfrentar o coronavírus e reconstruir a nação com um governo de esquerda. Só a esquerda pode romper com o neoliberalismo que nos trouxe a essa situação de vulnerabilidade, de fragilidade do Estado, revelada de uma maneira tão espetacular pela expansão do coronavírus. A esquerda tem que dar a cara, correr risco, ter audácia, porque nós não estamos vivendo em tempos normais. Mas você falou aí de uma esquerda titubeante, que ela tem que correr riscos, mas você falou também de eleições a cada 2 anos. Aí eu te pergunto, como correr risco? Como, por exemplo, mudar de estratégia se eu tenho que, agora em 2020, garantir a reeleição de prefeitos e a eleição de prefeitos? Olha, eu não vejo... 2022, só um minutinho. Se em 2022 eu tenho que manter os governadores ou reeleger ou eleger novos governadores. O que eu quero te dizer é o seguinte: nós não estamos acomodados nos cargos de executivo que nós temos de grandes cidades e de governos. Olha que nós governamos uma região todinha. Eu não acho que o que a esquerda tenha hoje como executivo seja pouco. São estados governados pelo PSB, pelo PT, pelo PCdoB. É a região Nordeste toda. Mas como ser audacioso se eu hoje sou governador desses estados e tenho que manter esta dita ordem para mim ganhar a eleição dos meus prefeitos agora e para mim ganhar outra eleição depois?
a esquerda administra isso, Breno Altman? Olha, eu acho que os governadores de esquerda do Nordeste fazem, em geral, um trabalho excepcional, um trabalho de grandes virtudes, incluindo o enfrentamento ao coronavírus, em condições muito difíceis de sabotagem do governo federal, de recursos que não chegam, tanto Wellington aí no Piauí, quanto os outros governadores de esquerda do Nordeste fazem um trabalho espetacular. Agora, isso é insuficiente para uma estratégia de esquerda no país. Sim. Claramente, eu creio que a esquerda deve dizer ao povo brasileiro e preparar o espírito do povo brasileiro para as batalhas que virão, dizer claramente, o povo tem o direito de derrubar um governo de traição nacional. O que é o governo Bolsonaro? É um governo de traição nacional. O grande inimigo do povo brasileiro, da pátria brasileira, é o governo Jair Bolsonaro. É um governo que é inimigo da vida e da nação. E esse governo, pelos crimes sucessivos que vem cometendo na saúde pública, na economia e nos direitos sociais, é um governo absolutamente sem legitimidade e sem legalidade. E, portanto, o povo tem o direito à rebelião. E o povo tem que enfrentar e derrotar esse governo. Se esse governo não for derrotado, não é possível enfrentar o coronavírus e não é possível reconstruir o país. E não se pode esperar 22. 22 é tempo demais. É necessário se preparar para as lutas que estão em curso e para as grandes lutas que virão com essa crise que o governo Bolsonaro vai armando no país pelas suas decisões antipopulares em relação ao coronavírus. Então, a esquerda tem que dizer claramente isso para servir como uma referência estratégica. Há coisas corretas que a esquerda tem feito, como apresentar o programa de emergência contra o coronavírus, um programa de emergência que inclui medidas de saúde pública e medidas econômicas e sociais. Isso é muito positivo para defender o emprego, a renda, a alimentação, de tal maneira que seja dada sustentabilidade para a estratégia de isolamento social. A esquerda tem cumprido um papel importante nisso, incluindo e principalmente o Partido dos Trabalhadores. O trabalho dos governadores também é importante e deve ser incentivado, estimulado, mas é preciso traçar uma orientação política que prepare o povo brasileiro para o desfecho dessa crise. E esse desfecho é possível com o fim do governo Bolsonaro. Por isso que este elemento é fundamental. E eu não vejo contradição entre isso e as eleições de 2020, por exemplo. As eleições de 2020, para além de uma disputa de governos nos municípios, de vereadores e prefeitos, ela também pode ser e deve ser uma tribuna para denunciar o que é o governo Jair Bolsonaro, um instrumento de mobilização do povo, um instrumento de educação do povo, de preparação e organização do povo para uma batalha contra esse governo Jair Bolsonaro. Não apenas contra Jair Bolsonaro, mas contra o seu governo e suas políticas, porque não se trata de trocar Bolsonaro por Mourão, mas de colocar abaixo o governo de Bolsonaro e Mourão, de Paulo Guedes e Moro. E o que isso significa, né? Pondo um fim a um governo antinacional, antipatriótico e devolvendo ao povo o direito de decidir sobre o caminho da nação, com antecipação de eleições presidenciais. Muito bem. Eu agradeço aí sua participação aqui. Teríamos aí muitos outros temas para estar abordando, e eu tenho certeza que deles também teria muita ênfase em suas colocações, muita propriedade, como você fala todos os temas, mas isso nós vamos deixar para outras oportunidades. Muito obrigado aí. Um grande abraço, meu querido. Eu agradeço o convite e sempre as ordens de vocês. Muito obrigado mesmo.